Kylian Sami Mbappé Lotan nasceu em Paris e foi criado em Bondy, Saint-Denis, uma comuna a 10,9 km do centro de Paris. Tendo seu pai como camaronês e sua mãe de origem argelina, ele nunca teve grandes condições financeiras na infância. Tendo o irmão mais novo, o Ethan, e tentando desde cedo uma projeção no futebol, Mbappé jamais imaginou que estaria no status que está, principalmente quando saiu do Mônaco e foi transferido para o Paris Saint-Germain. E mesmo numa equipe que é um cemitério de craques declarada, Mbappé conseguiu ser diferente dos demais. E ainda entrando na sua maioridade, conseguiu ser campeão do mundo em 2018, sendo vice em 2022, quando o vice-campeonato não foi por culpa dele, marcando 3 gols na icônica final. Esse é Kylian Mbappé, ou melhor dizendo, Kylian madridista Mbappé. Está 98% certa a sua contratação para o Real Madrid Clube de Futebol. E é isso que você vai ver agora, tudo o que cerca a contratação mais badalada provavelmente da história do futebol. Se inscreva no canal, deixa o like e vamos entender esse momento histórico que estamos acabando de ver. 1,3 bilhão de reais, muita grana. Imagina se esse valor viesse para você. O que você faria com tantos montantes financeiros e com tanta possibilidade de fazer o que quiser com isso? Você geralmente associa isso ao valor de uma grande empresa, quem sabe uma multinacional, ou quem sabe mais ainda, uma empresa estrangeira de grandes fundos, mas é simplesmente o valor que o Real Madrid pode depositar para uma joia francesa que ele espera há muito tempo. O francês de 24 anos avisou que não renova com os parisienses, e então a sua diretoria decidiu negociá-lo agora. Mbappé avisou ao Paris Saint-Germain que não renovaria por mais uma temporada ou o que quer que fosse. Deixou os franceses notificados que sairia em 2024. Porém, os milionários da rede KSI, simplesmente a rede dos sheiks do PSG, ficaram com medo de perder o craque de graça e finalmente aceitaram negociá-lo agora para o rival da UEFA Champions League. O Real Madrid conseguiu acertar com o PSG a chegada de Mbappé. A chegada do campeão do mundo em 2018 vai girar em valores estratosféricos, e a informação começou a repercutir demais no exterior, chegando no Brasil aos poucos. O futuro do atacante é definido pouco tempo depois do adeus de Lionel Messi. O emir do Catar conversou com o presidente Florentino Pérez e deu ok para a transferência girar em torno de 200 milhões de euros, aproximadamente 1 bilhão, com bônus que podem chegar aos 50 milhões de euros, 261 milhões de reais. Ou seja, o negócio pode chegar a quase 1,3 bilhão. Na última temporada 22-23, Mbappé fez 41 gols e deu 10 assistências em 43 jogos disputados, sendo um dos grandes destaques do velho continente. O elenco do Paris está passando por uma reformulação e o próximo a sair pode ser Neymar, que estuda as melhores opções da janela de transferências. Mbappé fez sua estreia pela seleção francesa em 2017, com 18 anos. Na Copa do Mundo FIFA de 2018, o atacante tornou-se o jogador francês mais jovem a marcar numa Copa, além de se tornar o segundo adolescente depois do Pelé a marcar em uma final de Copa do Mundo. Ele foi o artilheiro da sua seleção junto com Antoine Griezmann na conquista do bicampeonato na Copa da Rússia e recebeu os prêmios de melhor jogador jovem da Copa e jogador francês do ano por suas atuações. A família do Mbappé é totalmente profissional do futebol. O irmão mais novo, Ethan, também está nas categorias de base. O irmão adotivo de Mbappé, Jiré Kembo Ekoko, também é jogador de futebol profissional. Enquanto ele crescia, seus maiores rivais eram Ronaldo, Zinedine Zidane e Cristiano Ronaldo. E aliás, falando em relação ao tamanho do Cristiano e principalmente a representatividade que ele tem no século, com certeza Cristiano Ronaldo, Mbappé e Real Madrid são 3 pontos que podem formar um elo em comum. Mbappé já descreveu o amor que tinha por Cristiano desde a infância, quando tirou uma foto com 13 anos ao lado do Cristiano em Valdebebas. Essa foto foi repercutida assim que Mbappé se tornou uma grande estrela. A imagem tem um fundo mais do que inspirador. Ele tem vários ídolos e o principal está Cristiano, a quem ele sempre quis muito e teve uma admiração profundamente. O Gádio, sempre estrela do Real Madrid, sempre acompanhou o Cristiano Ronaldo bem de perto, ao menos que fosse da televisão. E desde que jogaram pela primeira vez na Champions, Mbappé realizou seu sonho e tornou-se realidade o desejo de infância. E aos poucos, com o mentor CR7, Mbappé foi conseguindo quebrar recordes e mais recordes. E aquele pequeno Donatello que sonhava um dia em chegar perto do ídolo, agora não vê mais tanto como ídolo, mas sim como colega, mas jamais perdendo a admiração daquele que foi a sua principal representação no futebol. E amando ou odiando, você tem que ter a certeza de que Mbappé ao lado de Vinícius Júnior e Haaland com certeza é um grande destaque mundial, que vai brigar braçada por braçada para tentar quebrar a hegemonia Messi e Cristiano Ronaldo com uma nova geração. Quem sabe com esses 3 grandes jogadores sendo os principais cabeças da história. A chegada de Mbappé representaria um momento histórico dentro do clube, pelo qual o jogador conseguiria receber um dos maiores salários de todo o mundo e com toda certeza, consequentemente, se tornaria um dos jogadores principais do planeta a estar no principal clube do planeta. Seria algo completamente histórico, principalmente em relação a vários e vários jogadores
jogadores que sempre tiveram o sonho de jogar pelo Real. E finalmente Florentino vai ter o sonho realizado de ter Mbappé jogando ao lado de tantos maestros e craques. O elenco do Real Madrid é certamente um daqueles de dar inveja a qualquer um, principalmente jogar ao lado de uma equipe que tem uma grandeza ímpar e sem tamanho de definição. Certamente Mbappé chega para tomar a vaga de Karim Benzema, o jogador que foi histórico dentro do Real, francês assim como ele, que fez de tudo um pouco e ganhou todos os títulos possíveis e que agora vai jogar no futebol árabe como já apresentado. Benzema vai jogar no Al Ittihad e com certeza vai ser uma das soluções daquelas para uma equipe que vem tentar se expandir no futebol árabe. Mesmo com a certa idade, Benzema sobrará nas Arábias e disso não temos dúvida. O atual melhor jogador do mundo com certeza vai fazer história por lá, ou pelo menos é isso que a história aponta. E só mesmo o nome do Mbappé para conseguir passar a coroa que foi dada pelo Barbudão. E até por isso que a camisa 9 não havia sido dada para absolutamente ninguém. Nem mesmo com a contratação do Rossellu do espanhol, a camisa 9 tinha sido repassada. Tampouco pro Rodrigo, que recebeu a 11, e Vinícius Júnior a 7. Então logo foi se especulado em relação a qual jogador vestiria a camisa. Mbappé chega para resolver rixas antigas com o Real e principalmente para jogar ao lado de outros grandes nomes como o Jude Bellingham. O camisa 5 fez uma excelente Bundesliga pelo Borussia Dortmund e coleciona temporadas e temporadas de puro sucesso, mesmo que se resultem em fracassos em questão de pontos corridos, como quando o Borussia Dortmund perdeu pro Bayern a Bundesliga. Mas a qualidade técnica de Jude Bellingham pode ser determinante para o meio campo, que já tem grandes nomes, como Luka Modric, Toni Kroos, Federico Valverde e tantas grandes joias que vão fazer desse Real a potência que é. Não esquecendo lógico de Tchouaméni e Camavinga. Mas afinal de contas vem a dúvida, Mbappé vai ser mesmo o dono do time? É inegável que ele vai ter que passar por cima de outros salários como o do Cristiano para poder receber o maior de todo mundo, e principalmente vai ter que passar por cima de outras lideranças se quiser impor um espírito de líder. Mas a grande questão é que o temperamento do Mbappé, principalmente que foi veiculado na temporada passada, vai ter que ser de certa forma contido, principalmente porque no Real Madrid ele não encabeça a lista das principais lideranças, pois afinal de contas o Real Madrid não é o PSG e há toda uma hierarquia para cumprir. E por mais que você não vá tanto assim com a cara do Mbappé em questão de personalidade, é preciso admitir que ele é um jogador diferenciado perante qualquer um, e principalmente que no Real Madrid, ainda mais nessa nova reformulação do Super Real Madrid, ele é um dos caras cruciais para que o clube volte a ter um jeito que sempre teve, a cara de um clube competitivo que busque todas as competições e principalmente, claro, a sonhada orelhuda. Sem contar, é claro, a ajuda que ele terá finalmente com um treinador de verdade, ou pelo menos um treinador que está no top 3 mundial do século. Carlo Ancelotti, sem sombra de dúvidas, é o nome ideal para colocar Mbappé em funções táticas e técnicas melhores que podem aperfeiçoar ainda mais o jogador turbinado que já é. Então, com certeza, ao lado de um apoio, podemos ver coisas enormes e incríveis acontecer. Mas você acha que eu esqueci de um certo brasileiro? Você acha que eu esqueci do nosso menino? De maneira alguma. Imagina talvez Kylian Mbappé jogando de falso 9 com o Vinícius Júnior do lado, simplesmente conduzindo funções de velocidade que podem deixar qualquer zaga tonta. Vinícius mata bonito no peito, deixou o Ocampos na saudade. Vinícius Júnior! Vini Malvadeza, que golaço! Do Real Madrid! Vini Malvadeza, golaço! Há várias possibilidades dentro desse time do Real para montar uma equipe ultra competitiva e principalmente que consiga destroçar tudo e todos e assim almejar vários troféus. Mbappé, diferentemente de muitos que dizem isso, não foi um fracasso de maneira alguma no PSG. Se você pegar peça por peça, nome por nome, o jogador foi um dos que mais correspondeu às expectativas, principalmente em relação ao clube que já chegou em final de Champions League e talvez no máximo disputando preferência ao lado do Neymar, em relação ao qual dos jogadores foi mais preponderante para que isso acontecesse. Certamente o Donatello não pode ser desrespeitado e muito menos jogado de lado em relação às principais referências de atacantes do mundo, e especialmente por Florentino Pérez não ter desistido de roer o osso para tentar o jogador, pois se fosse um jogador qualquer, certamente o magnata madrilenho teria desistido. Agora a gente precisa esperar tudo o que vai acontecer nesse possante Real Madrid. Precisava dar uma boa resposta e fazer um grande jogo. Vamos ver agora se dá ainda. Neymar, última bola do jogo pro Paris, com aquele calcanhar para Mbappé. E vem embora o Paris. Mbappé passou no meio de dois, golaço! Craque, craque, cracaço! Je vais te poser une question. Qu'est-ce qui te fait peur?
de pas gagner. De pas gagner, de décevoir. Parce que tu es exigeant avec toi-même. Parce que les gens sont exigeants avec moi, mais je suis beaucoup plus exigeant avec moi que les gens le sont avec moi. Donc tu as toujours une surexigence envers toi-même. Tu sais ce que c'est, tu te parles à toi-même, de te dire voilà, je peux pas être comme ça, je peux pas décevoir, je peux pas mal jouer. Et c'est quelque chose qui t'anime tous les jours. Maintenant, j'ai une question, elle va être un peu subtile. C'est pas une attaque, mais c'est juste à un moment donné, quand c'est toi le patron, c'est toi le patron. Et pour moi, pour l'instant, le patron, c'est toi. Est-ce que tu penses que c'est la même vision pour tout le monde? C'est difficile parce que quand tu joues dans une équipe avec Neymar et Messi, t'autoproclamer patron, c'est osé. Maintenant, c'est sûr que voilà, aujourd'hui, je suis dans une grande période. L'équipe, elle tourne bien, j'arrive à l'aider au maximum. Dire qui est le patron, on s'en fout un peu. Le but, c'est de mettre les trois dans les meilleures conditions parce qu'on est trois, comme on dit en anglais, game changer. C'est des joueurs qui peuvent changer le match. Tant mieux, c'est comme ça. Tu m'as répondu, tout à l'heure, tu as envoyé un petit truc game changer. J'ai déjà fait quelque chose avec toi en anglais. Ton anglais est très bon. Ton espagnol aussi. Non. Non mais, oui, non, je vois de temps en temps, tu es là, il est très bon, il est très bon, mais c'est parce que j'ai voulu être un grand joueur de foot et j'ai voulu aussi être un personnage public et quelqu'un d'important. Aujourd'hui, tu peux pas vouloir être une star internationale et parler que français. Ça n'a aucun sens. Il faut savoir s'adapter. En toutes circonstances, tu arrives là-bas, tu sais parler, voilà. Donc c'est juste pour ça, c'est juste pour en fait, pas de... Non, après, bien sûr, si un jour tu voyages, il faut... Ah oui, non, oui, bien sûr. mais non, c'est pas... Avant tout, c'était pas pour ça. C'était pas pour ça, avant tout. Après, si ça me sert, tant mieux. Mas e aí? Você acredita que Kylian Mbappé será preponderante para um Real Madrid que será super, ou melhor dizendo, super competitivo? Deixa aqui nos comentários e conta pra mim. Obrigado demais por chegar em mais um vídeo, dessa vez especial totalmente pro Mbappé, e eu te vejo, claro, no próximo vídeo. Até mais, tamo junto, sabe onde me encontrar.